Boa noite, seja bem-vindo a esta análise que conta nas noites de quinta-feira na RTP3 e na RTP Internacional. Está na grande área de análise esta noite com a opinião de Bruno Prata, de Manuel José e de Carlos Daniel. Eu diria que é da casa, mas é também um convidado especial e um regresso que muito saudamos esta noite. Carlos, boa noite. Boa noite ao Manuel José e ao Bruno. Esta presença do Carlos aparece também porque a noite é especial. O Manuel José vai dizer-nos até já, pelo menos durante alguns meses, saberíamos que este dia chegaria e o Manuel José vai assumir um desafio profissional, pelo menos durante os próximos meses, que o vai afastar dos comentários, mas disso vamos falar mais à frente. Para já olhamos aquilo que vem. A próxima jornada do campeonato começa já amanhã, com o Sporting a receber o Estoril e também com o Futebol Clube do Porto a receber o Boa Vista, numa altura em que o Benfica está na liderança depois do triunfo da última segunda-feira sobre o Sporting de Braga. Vamos começar por falar do Sporting e vamos ter também as suas perguntas através das redes sociais com o Marco Hélio, como sempre. E o Sporting está sob pressão para este encontro de amanhã com o Estoril em Alvalade. Jorge Jesus tem nesta altura todo o plantel à disposição, mas os Leões precisam de um regresso às vitórias depois da derrota por 3-1 com a equipa de Vila do Conde, com o Rio Ave, na última ronda. O Sporting está nesta altura no segundo lugar, a um ponto do Benfica. O técnico leonino disse ainda esta tarde que está preocupado com as críticas, que não está preocupado com as críticas que lhe foram feitas depois da derrota com o Rio Ave. O Sporting vai tentar jogar ao nível que tem jogado, principalmente os jogos que fez aqui em casa, e se assim o fizer, certeza que está mais próximo da vitória, que no fundo é o grande objetivo, é somar mais 3 pontos. Eu estou aqui para falar do jogo do Estoril. As pessoas julgam como quiserem, fazem, neste caso, juízos em função daquilo que entender e daquilo que é o melhor para tomar determinadas estratégias. Isso para mim não é muito importante. As melhores equipas, para mim que sou treinador, as minhas equipas são as melhores. As minhas equipas são as melhores, os meus jogadores são os melhores. Para mim, agora, vocês fazem o juízo de valor que quiserem, isso é um problema vosso, escrevem como quiserem, não é? Isso em relação à equipa. Em relação ao árbitro, espero que ele faça uma boa arbitragem limpinho. É sinal que ele vai fazer uma boa arbitragem, é um bom árbitro. Acredito tanto nele como acredito em qualquer árbitro. E, portanto, não é o árbitro que me preocupa. O que me preocupa é o adversário e o adversário do Sporting amanhã é o Estoril. As minhas equipas e os meus jogadores são os melhores, diz Jorge Jesus. Carlos, boa noite. Este é um discurso que é habitual em Jorge Jesus. Ele tem defeitos e tem, obviamente, muitas virtudes, mas não é um treinador humilde e o próprio diz isso. Boa noite, antes de mais, é um gosto estar em casa, estar convosco, matar saudades e estar com o Manuel José neste dia que tem um lado especial, mas também já lá vamos, seguramente. Em relação ao que perguntas, pois, o Jorge Jesus emenda bem aquilo que tinha dito. Houve arrogância em excesso quando falou após o jogo de Madrid e agora acaba por emendar dizendo as minhas equipas são as melhores e obviamente cada treinador acredita que está a fazer o melhor possível e conhecendo nós Jorge Jesus é evidente que ele faz aqui uma ligeira correção de tiro. Jorge Jesus é, porventura, o melhor treinador a trabalhar em Portugal. Eu acredito que sim, no plano estritamente tático, seguido de perto por outros ótimos treinadores, como é evidente. Rui Vitória, Nuno Espírito Santo, José Peseiro, desde logo estes são treinadores com provas dadas, mas Jesus é aquele que mostrou, porventura, mais até hoje nesse plano. Depois, nem sempre evita comprometer as questões eminentemente do jogo com algumas declarações que, sobretudo nos momentos em que está a ganhar, acabam por. E achas que aconteceu isso no jogo com o Rio Ave? Eu acho, mas como também sabes, eu gosto sempre mais de falar do que acontece dentro do campo, porque me parece que nós às vezes damos demasiada importância aos agora famosos mind games e ao que se diz nas salas de imprensa. Mais do que o que disse Jorge Jesus e com as implicações que pode ter no grupo, mas isso eu não estou lá, não vale a pena especular, eu acho que a forma como o Sporting se apresentou no jogo em Vila do Conde demonstrou alguma sobranceria e alguma... Eu não vou dizer, não há nenhum desrespeito para o adversário, seguramente, que foi estudado como sempre, mas... E que também jogou muito bem, não é?
Essa foi a parte que eu acho que sublinha esta sobranceria do Sporting. Ou seja, o que é que houve? Houve um excesso de confiança, porventura, e que se traduziu taticamente em opções erradas. Hoje, após o jogo, e Jorge Jesus não tenho dúvida que fazendo esse exame concluiu o mesmo, é muito fácil apontar o dedo a Bruno César, por exemplo, que perdeu no 1-1 com um miúdo, que eu acho que é um miúdo prodigioso, não é um jogador normal, aquele Gil Dias, é um craque mesmo, é uma estrela que nasceu. Mas Campbell claramente protege muito pouco o corredor. E se há hoje coisa determinante para uma equipa grande, muitas vezes, poder abafar o adversário, e Jorge Jesus é um treinador que gosta, muitas vezes, de condicionar, abafar, não deixar que o adversário cresça, é desde logo que os avançados saibam fazer esse trabalho de condicionamento. Ora, se há dois jogadores no plantel do Sporting que estão um pouco familiarizados, não só com o processo de Jorge Jesus, como com o próprio futebol europeu, são André e Alan Ruiz. Para jogar contra um adversário que ataca, e não há muitos em Portugal que ataquem contra Sporting, Benfica ou Porto, é evidente que aqueles eram os homens errados no jogo errado. Ainda por cima, depois de um jogo de Madrid, onde claramente parte da equipa acusaria fatalmente algum desgaste. Ou seja, permitir que um adversário que gosta de jogar, que gosta de atacar, se aproxime de zonas ofensivas com muita facilidade, porque os primeiros defesas, que são os avançados, são jogadores com dificuldades de rotina no processo exigente defensivo do Sporting. Como tu sabes, é um processo que ainda por cima não gosta de acumular muita gente atrás. O interesse de Jorge Jesus é defender bem com poucos. Isto foi altamente arriscado e traduziu-se na derrota inapelável e indiscutível do Sporting em Vila do Conde. Portanto, mais do que alguma arrogância no discurso, parece-me que a lição que o Sporting tirará deste jogo de Vila do Conde é que, independentemente de ser do Campeonato Português, há adversários que são diferentes de outros. Este Rio Ave de Capucho é uma equipa corajosa, é uma equipa que está a mostrar características que poucas têm no Campeonato Português, e o Sporting facilitou, e quando facilitou, perdeu. Manuel Gé, o Sporting está de alguma forma sob pressão para o encontro da manhã frente ao Estoril Praia. Aquilo que lhe pergunto é se essa pressão, depois de 2 derrotas consecutivas, sendo que uma delas, é verdade, foi com o Real Madrid, pode levar a alterações, e não falo apenas de alterações no 11, mas alterações na forma como o Sporting jogou, e desde logo também alterações também no 11, em termos de jogadores. Boa noite, antes de mais, e saudar aqui a nossa vedeta, que vem-nos visitar mais uma vez, e agradeço ter vindo no meu dia de... não é de adeus, mas de até breve. Mas queria acrescentar só 2 coisas em relação àquilo que o Carlos disse. Eu acho que ele não aprendeu. E não aprendeu precisamente para aquilo que o Carlos disse, ao pôr jogadores que ainda não se identificaram com os métodos do treinador, não se identificaram, não têm rotinas nenhuma na equipa, andam à procura de se integrar e andam à procura de si próprios. E, portanto, foi um risco grande. Por outro lado, eu que tenho esta experiência de tantos e tantos anos de banco, olhei para a equipa do Sporting na segunda parte, depois de estar a perder 3-0, e a equipa não tinha um déficit anímico tremendo. A equipa não tinha força anímica nem psíquica, teve a bola mais tempo, porque o Rio Ave encolheu-se. Não tinha feito isso na primeira parte, mas fez-lo depois. Uma defesa alta passou a baixar, ok? E o Sporting teve muito mais tempo a bola, mas notava-se que aquilo era coração e músculo, mas não havia aquele que mais batalhou foi de facto o Adriano, que foi substituído em Madrid porque estaria cansado, não estava, os níveis de agressividade dele baixaram. O jogador agressivo no meio-campo, eu disse aqui a semana passada, tem um cartão amarelo logo no início do jogo, e o William Carvalho também. Aquilo tem que se andar ali com pezinhos de lã. E, portanto, o Sporting não demonstrou capacidade anímica para poder dar a volta a um resultado que era bastante volumoso. Esse foi um aspecto. Portanto, acho que ele não aprendeu. Eu digo, é a minha opinião... E acha que aprenderá para o jogo de amanhã? Acho que amanhã ele vai mudar, mas vai mudar aqueles que, de facto, por exemplo, o Bruno César, temos que pegar por isso, porque o Bruno César levou o jogo todo a ser um passador também daquele miúdo que o Carlos falou, que é de facto, eu não conhecia, fez um jogo fantástico, criou ali uma autoestrada em que se ia embora, não era só ele, o lateral direito a mesma coisa, e ele não foi substituído porque o Jefferson estava no banco e estava fresco, não jogou em Madrid, inclusive, e nesta altura do campeonato, como costuma dizer, não há jogadores cansados, há jogadores que ainda nem sequer estão na plenitude da sua forma. Ele vai mudar, vai, de certeza absoluta. Mas agora há este sentimento, depois destas críticas todas, os próprios jogadores têm o seu amor próprio e, portanto, o Sporting vai para cima do Estoril e vai ganhar o jogo, não direi com facilidade, porque já não há jogos que se ganham com facilidade, mas vai ganhar a Sporting com aquela qualidade de jogo que o Jesus, portanto, põe nas suas equipas, a filosofia competitiva que tem. Eu acho, para mim,
O Jorge Jesus, em termos técnicos, em termos táticos, é o melhor treinador português da atualidade. Os que jogam, os que treinam aqui e os que treinam lá fora. No resto, anda para aí em penúltimo. Ok? Mas nisto, ele, para mim, e é um treinador com quem eu me identifico, em termos de qualidade de jogo, de filosofia competitiva e por aí fora, é um futebol que agrada a toda a gente. Ganha jogando um futebol fantástico, com uma intensidade elevadíssima. Os problemas, na sua opinião, são depois cá fora, quando ele se afasta, estraga tudo. Não é? E aí fica cá em baixo, fica nos últimos treinadores portugueses. Bruno, o Sporting recebe agora o Estoril, que até criou grandes problemas ao Porto no Dragão. É verdade que é um adversário diferente do Rio Ave, que já foi elogiado pelo Carlos. Mesmo assim é uma equipa capaz de criar problemas ao Sporting? É um Estoril diferente daquele que conhecemos na época passada. Um Estoril com menos armas, perdeu jogadores importantes, desde logo os centrais, e onde Tavares, que curiosamente não tem clube ainda, tanto quanto sei, o Diego Carlos, perdeu mais recentemente o Isite, o Anderson Isite, que foi jogar para a Bélgica, perdeu o Bonatini, que só à sua conta apontou 17 golos, não tem claramente a mesma capacidade. É uma equipa que está a procurar adaptar alguns jogadores novos, uma equipa que tem mudado quando joga com os grandes, estou a pensar não só no jogo com o Porto. O Mateus, por exemplo, que tem sido talvez a sua principal figura, foi utilizado já como falso ponta de lança em algumas situações. É uma equipa que recebeu alguns reforços agora recentes, o João Afonso, emprestado pelo Vitória de Guimarães, joga com um duplo pivô em 4-2-3-1, tem um ponta de lança novo, o Bruno Gomes, mas claramente não tem ainda a qualidade de jogo que apresentou na época passada, o que é perfeitamente normal face às circunstâncias que eu já referi. Perdeu apenas por um golo, de facto, no Dragão, mas eu estive lá e foi um jogo em que o Futebol Porto não foi eficaz. Se eu tivesse sido, o resultado teria sido completamente diferente. Deixem-me só acrescentar ainda sobre o Sporting, que este último jogo em Vila do Conde fez-me lembrar aquilo que aconteceu à equipa leonina durante a época passada, no mês de janeiro. O Sporting, na altura, contratou praticamente uma defesa nova e Jesus, como é hábito, não resistiu a lançá-los quase todos de imediato, e a verdade é que, pese embora o Sporting, na parte final da época, apresentasse uma defesa consistente e mais forte do que tinha no início, durante aquele período em que essas novas unidades foram lançadas, o Sporting tremeu um pouco e perdeu pontos que eventualmente podem ter sido decisivos na decisão do título. E isso, como o Carlos e o Manuel José já disseram, acabou por ser essencial também e ser decisivo nesta derrota, que também reflete, creio eu, muita qualidade apresentada e a coragem do Rio Ave, que foi uma equipa com um jogo franco, com uma boa estratégia, porque o Sporting teve diversos problemas, para além destes que já foram ditos aqui. Teve muitos problemas na primeira fase de construção, em resultado da pressão que era exercida, quer o William, quer a Adrián, eventualmente desgastados do jogo em Madrid, não tiveram o rendimento habitual. E depois tivemos um Rio Ave com uma entrada muito boa em jogo, com uma boa reação à perda de bola, ganhou quase todos os duelos. Com 3 golos, todos bem construídos. Exatamente, com muita mobilidade, e depois com este miúdo, Gil Dias, que de facto não engana. Foi a grande estrela do jogo. É ele que diferencia a qualidade do Rio Ave neste jogo, mas eu iria também destacar o Guedes, ponta de lança, que foi um trabalho também essencial. Marcou um e deu outro a marcar. Marco, vamos a perguntas. Olá, muito boa noite. Arrancamos com o Carlos, uma vez que está cá, começamos por ele. Carlos, boa noite. O André Conceição questiona, quando o Sporting tinha um meio-campo com 2 interiores, como Brian Ruiz e João Mário, agora jogando com Gelson e com Campbell nesses lugares, o Sporting não perde a maior força do modelo de Jesus, que é o jogo interior? É uma bela pergunta. O que me parece é que esta fase de reforço de que o Bruno Prata falava agora mesmo vem colocar precisamente a questão se Jesus não acabou por jogar com jogadores do perfil de João Mário e Brian Ruiz contra a sua própria natureza, e se o que ele prefere não são os grandes aceleradores de corredor, como teve ao longo de anos no Benfica, primeiro com Di Maria, depois com Salvi, depois com Gaetano, e acabou por jogar com jogadores mais cerebrais, mais de jogarem do centro para dentro, ou melhor, das alas para dentro, e que agora, podendo ter Gelson, Markovic, Campbell, se não vai ceder a essa tentação de voltar a encontrar desequilibradores de velocidade
do tal jogo de vertigem de que tantos anos se falou de Jesus no Benfica, acabando, na minha opinião, por perder parte daquilo que o Sporting, o primeiro Sporting de Jesus teve, que as equipas de Jesus no Benfica não tinham tido, que é uma capacidade de gestão do jogo, de variação entre jogo corredor e jogo interior, que lhe era dado em grande parte pelas características desses dois jogadores, vale a verdade, dois extraordinários jogadores, um ainda no plantel, o outro a brilhar já no Inter de Milão. Eu creio que é uma questão que levanta, o único ponto de discórdia em relação ao nosso espectador, que cumprimento, é que ele diz se estes reforços não acabam por mudar o pensamento de Jesus. Eu parto mais do contrário. É até que ponto Jesus não vai ceder à tentação de voltar a ser mais igual a si próprio e procurar a vertigem, correndo o risco de perder alguma coisa. Se me perguntas, para finalizar, o que é que estará na cabeça de Jorge Jesus? Eu acho que na cabeça de Jorge Jesus, conhecendo, está a tentar jogar com as duas coisas. Jogos em que acredita que vai ser preciso acelerar mais, jogos designadamente contra equipas menos fortes, em Alvalade, equipas mais fechadas, onde ele vai querer mais aceleração, sobretudo tendo em conta que mudou o ponta de lança. Ou seja, o que o Sporting não tinha o ano passado, que era uma grande profundidade nos corredores, tinha um ponta de lança de uma agressividade, de um ataque ao espaço, que acabava por disfarçar ou compensar essa ausência. Tendo este ano um ponta de lança mais posicional, mais de apoio ou de finalização, e não tanto um jogador de grande latitude, o Sporting precisa de mais flanqueamento para servir designadamente o Bas Dost. E, portanto, estes jogadores também têm esse perfil. Eu creio que vamos ter um pouco das duas coisas. E o Gelson, como é evidente. O Gelson, neste momento, antes dos outros. Porque, neste momento, ele é o melhor flanqueador do Sporting. Mas é interessante. Vai depender agora de Jorge Jesus. Acredito que ele quer um pouco das duas coisas. O melhor dos dois mundos. Só para acrescentar, isso é tanto verdade que em Madrid ele teve o cuidado de colocar o Bruno César à frente do Marvin, exatamente para conseguir o tal equilíbrio, e em Vila do Conde já não esteve tão preocupado com isso, como se viu, não é? É verdade, e com o Brian Ruiz também em campo, a jogar nas costas do avançado, o que em Portugal acontecia muito raras vezes. Essa é uma das minhas dúvidas, é até que ponto de facto é possível encaixar o Brian Ruiz numa zona que não seja a partir de um corredor, ocupando logo um lugar e deixando pelo menos 3 concorrentes óbvios para o lado contrário, como são o Gelson, o Markovic e o Campbell. Manuel José, boa noite. O Joaquim Manuel questiona se concorda com Jorge Jesus quando ele diz que as equipas que ele forma serão as melhores e as que jogam melhor no campeonato português. Boa noite ao telespectador. Contando aquela ponta de exagero que já falámos, não é? As equipas do Jorge Jesus, desde que eu me lembro dele como treinador, já há longos anos, eu sou mais velho do que ele, as equipas dele jogaram sempre bem, quase todas elas. Jogaram sempre um tipo de futebol agressivo, intenso e bem jogado. Portanto, deu sempre prazer. Para ele, as equipas dele são as melhores. Não seriam sempre, como é evidente, e não eram, na maioria dos casos, porque para ser melhor em Portugal tem que se treinar num clube grande, não é? E portanto as outras equipas não eram melhor do que as outras, não seriam campeãs. Mas é verdade que em termos de qualidade de jogo eram de facto algumas das melhores. Disso eu estou perfeitamente de acordo com ele, que as equipas dele jogam bem, são boas, dão prazer a quem está no estádio, a quem está em casa, quem gosta de futebol, tem prazer em ver as equipas de Jorge Jesus jogarem. Por aí estou de acordo, mas nem sempre são as melhores, como é evidente. Finalmente, temos aqui uma última questão para o Bruno. 2 em 1. Sandra Ascensão, Bruno, pergunta-te se já se esqueceu Slimani e João Mário com estes novos reforços. Corroborando, o João Leal também te pergunta se ainda não apareceu um clone de Slimani. Não é fácil, não é? Claro, não é fácil. Independentemente do Sporting ter contratado um bom avançado. Bas Dost, até pelo preço que custou, 10 milhões, que podem ser 12, é um avançado que há muito pouco tempo pouca gente acharia possível o Sporting contratar. Mas é um jogador com características diferentes. E isso já ficou provado no último jogo do Leicester. É, de facto, num dos últimos jogos, aliás. É um avançado com características muito específicas. Para além de ser um bom finalizador, é o primeiro defesa da equipa que representa. E Bas Dost não tem essa característica. Ele condicionava muito a primeira fase de construção do adversário. O Sporting terá que procurar, tal como já foi dito aqui, outras formas de o conseguir. Porque Bas Dost tem qualidades inequívocas, mas não me parece que tenha essa, mesmo que venha a ganhar maior mobilidade e outro raio de ação. Seguimos agora para o Porto, também joga amanhã, um derby da cidade invicta, joga no Dragão, frente ao Boa Vista, e os Dragões queixaram-se novamente da arbitragem depois do empate em Tondela. Nuno Espírito Santo garantiu que o clube não se irá calar quando achar que é alvo de injustiças.
Nós, quando nos sentimos injustiçados, não nos podemos calar. O Futebol Clube do Porto não o vai fazer, nem nunca o fará. É importante, quando sentimos que isso existe, que manifestemos a nossa opinião, sem nunca pôr em causa a honra e o bom trabalho dos árbitros. Nós sabemos e somos conscientes que os árbitros têm uma função determinante e que estão preparados e querem dar o seu melhor. Não podemos deixar passar em claro quando somos prejudicados, assim como qualquer equipa o faz. Portanto, o Futebol Clube do Porto tem uma posição muito clara. Confia em absoluto na qualidade e na competência dos árbitros, quer que eles façam o seu melhor e que vejam e que arbitrem o jogo e que ganhe sempre a equipa que mereça assim fazer. Em Tondela podemos dizer o que somos conscientes que fizemos suficiente para ganhar o jogo, não o conseguimos, a responsabilidade também é bastante nossa. Responsabilidade própria neste empate, mas Bruno, o Porto foi de facto prejudicado, tem sido prejudicado neste início de campeonato? Em alguns jogos admito que sim, e eu percebo que o Nuno diga que não vai deixar passar em claro essas situações, mas creio que não o pode fazer de forma recorrente. E neste jogo, por exemplo, achas que foi decisivo? Não parece. Aliás, talvez o principal erro tenha sido um penalti contra o Futebol Clube do Porto que não foi assinalado a favor do Tondela. 7, 8 minutos. Exatamente. Portanto, eu percebo que o Nuno queira ter porque há a convicção no futebol português de quem não se queixa corre um risco pelo menos maior de ser prejudicado nos jogos seguintes. E é muito por isso, creio eu, que alguns treinadores e também dirigentes vão tendo declarações públicas atacando a atuação das arbitragens. Nuno fê-lo com um mínimo de elevação, salvaguardou a honra dos árbitros. Eu não tenho nada a dizer em contrário contra o facto dele apontar o dedo aos erros dos árbitros. Creio que desta feita mais valia não o ter feito, porque de facto não há razões suficientes no jogo em Tondela. Carlos, na tua opinião, qual é o principal problema do Porto nesta altura? Percebe-se que se fala de arbitragens, mas há também a ideia de que Nuno Espírito Santo precisará de mais tempo, que necessitaria de outros jogadores, de mais reforços que não chegaram. O que é que tem faltado ao Porto para que as exibições e os resultados não sejam aqueles que os adeptos nesta altura esperariam? Em relação a reforços, eu creio que falta um perfil de jogador no Porto, que é um jogador mais explosivo, sobretudo que garanta o ataque à profundidade em termos ofensivos. Um jogador mais rápido não só com bola, mas mais rápido também procurando a bola no espaço. Ou seja, falta, se calhar, um Rafa que o Porto tentou contratar e à última hora o Benfica ficou com ele. O Jota, vamos ter que esperar. Pode haver Jota, pode haver, mas uma coisa é a Rafa, que é um jogador já com estes anos todos de Braga, outra coisa é o Jota, que tendo feito uma época excelente em Passos de Ferreira, ainda não brilhou ao nível mais alto. E, portanto, e é difícil para ele, porventura, chegar ao Porto e ser logo esse jogador que faz a diferença. O que me parece é que acaba o Porto por entrar ali numa certa encruzilhada. Para já o que falta não é tempo. Acho que é completamente abusivo estar a exigir que um treinador neste momento tenha consolidados processos, tenha uma ideia de jogo completa ou fechada em relação àquilo que quer para a equipa, porque obviamente ele está à procura ainda do melhor caminho e neste momento creio que, jogando numa dúvida crucial, o Porto precisa ao mesmo tempo de ter uma variação de jogo entre a zona interior do campo e os corredores laterais. É mais fácil para o Porto hoje desequilibrar nos corredores laterais, mas não tem propriamente jogadores explosivos. Sobretudo, os extremos são jogadores que gostam mais de vir de fora para dentro, todos eles. O Otávio, o Corona, mesmo o Brahim. Haveria Varela, mas já estará numa fase em que também não pode dar esse lado vertical do extremo puro. Acaba por ter muitas vezes o jogo flanqueado pelos laterais e, por exemplo, o Alex Telles a cruzar muitas vezes muito longe da área contrária. Ou seja, o Porto acaba por tentar fazer com que a bola chegue à área sem conseguir os desequilíbrios que eu acredito, conheço do Nuno Espírito Santo, que ele pretendia que a equipa conseguisse em zonas mais avançadas do campo. E, portanto, ele está a tentar alguma conjugação entre o jogo interior e o jogo exterior para ter um futebol mais variado. Em relação ao sistema de jogo, parece-me que o sistema mais habitual do Nuno Espírito Santo é um 4-3-3, um sistema mais sólido, mas que ele estará a concluir que o 4-4-2 hoje lhe pode dar algumas coisas que ele com o 4-3-3 porventura não consegue perante adversários que jogam muitas vezes fechados. Eu vou dar um exemplo que me parece relativamente óbvio. André Silva é, porventura, o tal único jogador que ataca hoje a profundidade, procura a bola no espaço, no ataque do Futebol Clube do Porto. Se André Silva for o avançado único, nos movimentos que tem que fazer de apoio, para que os médios encontrem alguém que lhes toque a bola, ele não pode estar a fazer apoio e a fazer ruptura ao mesmo tempo, e a fazer desmarcação. E, portanto, o Porto, para ter André
na explosão no espaço, e viu-se isso nos melhores momentos, e o Porto teve momentos muito bons, por exemplo, no jogo contra o Vitória de Guimarães, foi com o De Poitre a fazer esse trabalho, mesmo não sendo um jogador ortodoxo e muito bonito no toque. A verdade é que é um jogador útil para libertar o André. Isto força um 4-4-2. Por exemplo, a natureza de Danilo não é de um 4-4-2. O Porto precisa do Danilo pela agressividade, pela transição defensiva, pela capacidade de ir pressionar, mas precisa, por exemplo, de um 4-4-2, se calhar mais, de um Ruben Neves para lançar, para fazer variar o jogo. No último jogo, né? E isso explica que o 4-4-2 não vai à procura de Ruben Neves. Portanto, o que me parece é que o Porto não tem ainda um sistema de jogo absolutamente encerrado. O Nuno trabalhou sempre mais o 4-3-3, mas perceberá nesta altura que tem que procurar um outro caminho para conseguir algumas vezes, pelo menos, ter maior sucesso. Se estivesse no lugar dele, tinha optado por manter o 4-4-2 contra o Copenhaga, num jogo no Dragão, e não dado tantas referências posicionais ao Tondela, que é uma equipa mais de marcações individuais e que teria tido, porventura, mais dificuldade, correndo atrás de André Silva, não tendo o De Poitre para marcar e levando com mais um médio a surgir. E já agora, como nota final, parece-me que Oliver, a menos que esteja muito desgastado, tem que jogar sempre nesta equipa. Principalmente no 4-4-2. E depois há outro dado que importa acrescentar. O Nuno, e basta olhar para a carreira dele no Valência, varia mais vezes de sistema do que, por vezes, se pensa. Ele em Valência chegou a utilizar até uma defesa a 3 e variou também. Ele cultiva a dimensão estratégica do jogo. Claro. Estuda o adversário, mede as consequências. E claramente percebe-se que ele tem o 4-4-2 para atacar adversários que, em princípio, se vão fechar, principalmente no estádio do Dragão. Foi assim que ele utilizou e que vão ser menos agressivos também em termos ofensivos. Daí proteger-se no jogo da Champions e arriscar mais com o também utilizou com a Roma em casa, no primeiro jogo. Não com o mesmo sucesso. Mas não com o De Poitre. Pois, a diferença. Com o Guimarães até começa com o Danilo. Com o Guimarães, que foi o exercício mais conseguido nesta versão, até utilizou o Danilo. A diferença é o Oliver, como tu estavas a dizer. Até porque se o interesse ou o objetivo é atacar em algumas situações a profundidade, o Oliver eventualmente Mas contra o adversário, já agora, Bruno, estou de acordo contigo completamente. Parece-me que quando um adversário... o Vitória de Guimarães é uma equipa muito forte na transição ofensiva, até pela velocidade dos jogadores que tem na frente. E acho que Nuno até arriscaria jogar porventura num jogo em casa com Ruben e Oliver, mas contra o Vitória de Guimarães percebe que a agressividade defensiva de Danilo é indispensável para matar a capacidade de pressionar, de apertar, que Ruben Neves não tem. E o Porto sofreria muito mais do que sofreu perante o Vitória de Guimarães. É que critica-se muito o Porto pela dificuldade que está a ter em criar muitas oportunidades, mas o Porto está a consentir também muito poucas oportunidades aos adversários. Estes 3 jogos o Porto sofreu um golo apenas, e foi aquele golo aos trambolhões com o Copenhaga. Portanto, é uma equipa que, do ponto de vista da solidez, já cresceu. Ou seja, se quisermos, usando o linguajar mais comum agora, em termos de organização defensiva, transição defensiva, é uma equipa que já está relativamente estável. Em termos de transição ofensiva, também tem argumentos, só que não tem muitos jogos para contra-atacar, porque as equipas não vêm jogar. Onde tem, de facto, que crescer é nos momentos de organização defensiva. Mas sendo verdade que nestes últimos jogos, de facto, mostrou alguns problemas na sua organização ofensiva, que tem poucas oportunidades, eu creio que há ali também um problema de eficácia. O Fogo Porto tem 10% de aproveitamento em termos de remates, o que é muito baixo. E Nuno até já sublinhou isso, ainda ontem, aliás. Mas nos últimos 2 jogos enquadrou 4 remates. É verdade. Quer dizer, não há eficácia possível quando se chuta tão pouco. É preciso acertar mais na baliza, porque senão depois estamos sempre a discutir a eficácia. Não é? O Porto pode muito bem jogar com o Olivier num 4-4-2 com o Danilo. É um pouco, apesar de não ter a mobilidade que tem o Feza, mas é um pouco o Feza e o André Horta, é um pouco o Feza e o Renato Sanches. Parece que essa é a melhor opção nesta altura. Para mim é porque o Porto, na área, se o André Silva se deslocar para o bico da grande área do lado esquerdo, não aparece ninguém na área. Fica tudo a jogar a Jorge Jesus. Honra seja feita. É verdade. Se isso acontecer, mas há outra questão, que é o parceiro do André Silva. Eu creio que, apesar de tudo, olhando para o plantel de Foco do Porto, o Adrián Lopes parece-me mais indicado, ao contrário do De Poitre, que me parece mais uma solução para estar no banco para utilizar como solução de recurso. Na altura do chuveirinho, põe-se lá agora o Adriano. O Adriano é um bom jogador. Eu acho que é. Carlos, tens a mesma opinião? É uma questão de acertarem as movimentações. Não tenho exatamente a mesma opinião, porque eu acho que estamos a falar de um jogador mais posicional e 2 de mais mobilidade. A minha opinião é, porventura, mais radical. Eu acho que o Porto não contratou o grande avançado que tinha que ter contratado. Eu acho que quando se está ao nível em que já se está dos grandes clubes do futebol português, e olhamos para um Sporting que tem um base doce... Isso é evidente, não é? É evidente, mas o que se está a exigir ao Porto e a Nuno Espírito Santo é que lute com este Sporting e com este Benfica. Mas aquilo que eu constato é que quando entra o Adrián Lopes, o rendimento do André Silva sobe. Talvez, mas isso preciso de mais tempo e aceito que possa ser verdade. Eu, por norma, acho que a conjugação é mais fácil entre um jogador mais posicional
e um jogador mais móvel. E acho que entre André e Adriano Lopes vais amarrar sempre mais André, e Adriano Lopes não te dá algumas coisas que a mobilidade do André pode dar. Mas admito que, agora, o que tenho a certeza é que o Porto não tem o goleador feito. Enquanto o Benfica tem Mitroglou, Jonas e Jiménez. O Sporting tem base Dost, ainda acrescenta o André, ainda mete o Alain Ruiz, ainda tem o Castanhos para lançar, pode jogar com o Markovic e o Campbell por dentro e mais o Brian Ruiz. Quer dizer, a fartura que há nas outras equipas, o Benfica também tem mais o Gonçalo Guedes. O Porto não tem isto. O Rui Vitória deram-lhe o melhor plantel. Ok? Ao Jorge Jesus deram-lhe o melhor plantel. De acordo. Ao Nuno Espírito Santo deram-lhe o plantel possível. E vamos a Simples como perguntas isto, da na minha bancada opinião. digital. Arrancamos com o Bruno. Jorge Nunes pergunta-te, Bruno, e já percebi na questão do Oliver qual é a vossa opinião, mas ele perguntava, será que o Porto está a sentir a fraca prestação do Oliver Torres e também do Herrera no meio-campo? Eu concordo com o telespectador na questão do Herrera. O Herrera, de facto, não atravessa um bom momento. Não, isso não quer dizer que não venha a ser um jogador importante. No que diz respeito ao Oliver, eu creio que aquilo que ele fez com o Guimarães já é muito perto do Oliver que a gente conheceu há 2 épocas atrás. E mais do que isso, eu acho que ele é um elemento diferenciador neste Futebol Clube do Porto. Ele é muito inteligente em termos posicionais, é um jogador que gera muitíssimo bem os tempos de atacar e de controlar a posse de bola. É muito cerebral e depois tem uma qualidade de lançamento que eventualmente mais ninguém tem, com exceção do Ruben Neves a média e a longa distância. Portanto, eu olhando para o plantel do Futebol Clube do Porto, dificilmente iria excluir o Oliver, principalmente nos jogos de maior grau de dificuldade. Manuel José, o Dani Amorim faz aqui uma afirmação, diz que o Boa Vista apresenta jogadores técnicos e rápidos como Chembri, Buquial, Yuri Medeiros, Fábio Espinho e também Renato Santos. Podem ser estes o perigo do Boa Vista e darem a vitória aos visitantes, referindo-se ao jogo de amanhã no Estádio do Dragão? Provavelmente, mas eu acho que o Boa Vista enfraqueceu em relação à época passada. O Benfica tem... O Boa Vista tem pior plantel do que tinha na época passada. Portanto, está a ter um começo um pouco atribulado. O ano passado, depois da saída do Petit, aquilo levou tempo a endireitar e depois começaram a praticar um bom futebol e mantiveram-se com mérito e com qualidade de jogo na Primeira Liga. Este ano, parece-me que o Boa Vista perdeu alguns jogadores. Perdeu um jogador que foi para o Rio Ave, que foi determinante, principalmente no último terço do campeonato, o Ruben Ribeiro. E isso foi... Mas passou a ter o Fábio Espinho, que está a tentar fazer um papel idêntico. Pois, mas já não é a mesma coisa, porque o Fábio Espinho foi sempre um jogador que nunca... Foi uma promessa sempre adiada, e já tem 29 anos, suponho. 28 ou 29. O Ruben também o era, antes de chegar ao West. O Fábio tem 30 ou a fazer 31. O Fábio tem 31. Eu pensei que era mais novo. Mas foi sempre... É verdade que ele também foi. Mas afirmou-se um Boa Vista na época passada. E portanto, não me parece que o Porto... Se o jogo fosse no Bessa... Mas estamos a esquecer de uma coisa, que chegou há pouco tempo o Yuri Medeiros, que pode ajudar a resolver alguns dos problemas... Que o telespectador falou, é aquele que melhor qualidade tem. É o Yuri Medeiros. Vamos ver se ele consegue expressar no Boa Vista essa qualidade que todos lhe reconhecem, né? Estas 2 últimas épocas, a qualidade do seu jogo. Agora, não me parece, jogando no Estádio do Dragão, aquilo, apesar do Porto, vai entrar, é uma equipa com alguma insegurança. Quando há pouco o Carlos falava que o Nuno ainda não teve tempo, pois um dos grandes problemas dos clubes grandes é que não há tempo. Quem chegar sabe que tem que começar a impor uma filosofia competitiva o mais rapidamente possível. Enquanto ela não acontece, tem que ganhar. Olhemos para o Guardiola, olhemos para o Mourinho. Se olharmos para o derby de Manchester, o City parecia que já jogava há um ano e tal juntos e os do United parecia que se tinham encontrado para fazer aquele jogo. Essa é um bocadinho, às vezes, a diferença também. Às vezes não espelha a qualidade ou a diferença da qualidade dos treinadores. Espelha é o timing das coisas e acertarmos de imediato, porque às vezes não se acerta. Naquilo que é a forma Naquilo que é, de facto, esta que é a forma da equipa de jogar, estes é que são os jogadores que vão interpretar aquilo que eu quero. E, portanto, o Nuno Espírito Santo tem esse problema também. E, portanto, não parece que o Boa Vista, neste momento, num derby da cidade que tem tanta tradição, que vai estar à altura de um Porto que não é, de facto, um grande Porto, como temos observado, mas que é um Porto que tem que ganhar e tem que fazer uma afirmação de qualidade no seu jogo e ganhar categoricamente.
Às vezes, passar da emoção à ação é difícil, não é? Passar das ideias aos atos. Mas o Boa Vista vai se bater bem, mas já um Boa Vista, o Sanches, acho que nem sequer merecia isso, devia ter uma equipa bem melhor do que teve na época passada, porque vai lutar com as mesmas dificuldades que o Boa Vista teve na época passada. É só a minha opinião, eu que gosto imenso do Boa Vista, como devem calcular. Falamos agora do Benfica, o Benfica que está agora na liderança, derrotou o Sporting de Braga por 3-1 no fecho da jornada, na última segunda-feira, 2 golos de Mitroglou, um golo de Pizzi para a equipa do Braga, marcou Rosic, e assim os encarnados, Carlos, mesmo com tantas baixas que têm tido nos últimos tempos, acabam por conseguir chegar à liderança, obviamente também com a ajuda do Rio Ave, mas também com muito mérito, pergunto eu. Com mérito indiscutível, como é evidente, mas o futebol é muito engraçado. Nós estamos aqui a falar, por exemplo, as dificuldades do Porto. O Benfica já empatou em casa com a Vitória de Setúbal, não é? Para o campeonato. Estamos a falar do Sporting. O Sporting já recebeu o Porto e, todavia, tem neste momento apenas 2 pontos de vantagem sobre o Porto. Aparentemente o Porto está a render muito pouco, vem de 2 empates. O Sporting vem de 2 derrotas. E o Benfica também vem de um empate em casa para as provas europeias. Portanto, ainda não temos aqui um cenário tão claro. Por muito que a tentação em relação aos últimos jogos seja sempre já ver um Benfica em grande crescendo, um Sporting capaz de ter o melhor futebol, mas de vacilar de vez em quando, e um Porto com muitas dificuldades, isto é uma ideia, mas é uma ideia que a realidade ainda não me permite sustentar. E, portanto, eu creio que em relação ao Benfica, o que se percebe é mais uma vez, Rui Vitória à procura de uma estrutura que lhe garanta alguma solidez, claramente tentando encaixar Pizzi na equipa, porque é o jogador mais cerebral, numa equipa que joga muito em correria. Quase todos os jogadores do Benfica aceleram. Nelson Semedo a partir de trás, André Horta, Sálvio, Gonçalo Guedes, são todos jogadores que pegam na bola e carregam para cima do adversário. As duas diferenças ali estão em Pizzi e o Carrilho é um jogador extraordinário, que está a ser mal aproveitado, mas isso o tempo irá mostrar. Agora, Grimaldo, claramente, o melhor jogador do Benfica, na minha opinião, até agora no campeonato, um lateral esquerdo extraordinário e um jogador que consegue pensar o jogo e decidi-lo a partir do corredor lateral. Decidi-lo em termos de boas opções, não de resolver jogos, embora também ajude a isso. E, portanto, há um conjugar de sensibilidades em que o Rui Vitória foi mestre ano passado e eu creio que ele está à procura do mesmo. Quando receber designadamente Jonas e Rafa, poderá criar de novo ali uma equipa temível, sobretudo em termos portugueses, em termos nacionais, muito difícil de bater. Agora, se me dissem a qualidade de jogo do Benfica hoje é extraordinária, não. A constância exibicional do Benfica é uma evidência, não. Tem momentos de grande fulgor, tem outros de algum sofrimento. É uma equipa que continua a ter alguma dificuldade em controlar os jogos com a bola, não baixando logo as linhas para tentar só explorar contra-ataque. Vive muito nesta dualidade, ou carrega sobre o adversário, ou baixa para tentar jogar mais uma vez na aceleração quando tem bola com espaço. Falta aqui um ponto intermédio, mas com a inclusão de alguns jogadores mais cerebrais, acredito que poderá lá chegar. E como o Manuel dizia, o plantel este ano é fortíssimo. Se o ano passado o Rui Vitória teve de fazer algumas omeletas sem ovos, este ano, descontada a questão das lesões, tem ovos para fazer daquelas omeletas de evento, que se juntam muita gente, numa praça. Exato. Mas repare só, como dizem os calculeiros, há horas de sorte. Eu uso isto na brincadeira, mas é verdade. Repare, apesar da justiça da vitória do Benfica, o primeiro gol do Benfica, o Gonçalo Guedes quer fazer um cruzamento com a perna esquerda, que é a sua pior, pela frente dos defesas. Então a bola foi de calcanhar, se reparar, e a bola veio para trás. E o Mitroglou fez o gol. O segundo golo é um passe inadvertido do ponta de lança do Braga, que está na meia-lua da grande área em termos defensivos, e entrega a bola ao Pizzi, que estava em fora de jogo, que o deixou de estar. E o terceiro golo é falta de experiência do Arthur Jorge Filho, que poderia ter posto o Mitroglou fora de jogo e não pôs, ele pôs praticamente encostado ao Júlio César e a bola no ressalto, ok? Foram 2 golos em 2 ressaltos, como disse, para além da justiça que teve, de facto, no resultado, mas há coisinhas que por vezes mudam tudo, não é? Um momento de sorte pode mudar tudo. Mas o gol do Talisca no último minuto também mudou muita coisa, não é? Sim, claro. Não quer dizer que foi azar. Eu acho que... Sim, mas o resultado do Benfica está Braga certo parece e a vitória é exagerado. Sim, mas a vitória do Benfica é justa. Ninguém põe isso em questão. O resultado são os números, é isso? Sim, os números. Eu acho que a diferença mínima seria mais de acordo com e aquilo que vimos. E apesar de tudo, o Braga atenuou com aquele gol. Num jogo onde até certa altura a verdadeira diferença foi de eficácia.
o Braga, explorando algumas dificuldades do Benfica, até na profundidade, que não têm sido habituais, mas explorando principalmente aquilo que o Carlos falava, a incapacidade de gerir o jogo, e isso é um problema antigo, não é de agora. Um Braga que surpreendeu com este 4-4-2, que muitas vezes era um 4-4-1-1, com o Ricardo Horta a fazer o papel duplo. Mas o Braga, nos primeiros 20 minutos, tem 3 oportunidades. Logo no início, aquela do Assan, aquela bola não se finaliza com a perna esquerda, aquela bola finaliza-se com a perna direita. Dá um corte na bola na malha lateral. Depois, não deixa de merecer um elogio o facto de o Benfica ter ultrapassado esta fase da época com lesões que não são habituais, em número absolutamente extraordinário. E ainda não acabaram. E o regresso de Mitroglou, que me parece claramente em melhor condição física, parece mais magro, mais móvel. O regresso de Mitroglou potenciou logo a eficácia e ajuda a explicar também este resultado. Mas já perdeu 10 quilos desde que chegou ao Benfica. Sim, isso é evidente, olhando para ele. Mas o Braga foi um Braga interessante. E o Braga, mesmo levando em conta que o Braga é uma equipa muito afetada pelas saídas mais recentes, do Rafa e do Boli. A justiça maior que se pode fazer ao Braga não é só a saída do Rafa e do Boli, é a perda do Josué e do Luís Carlos, que eram jogadores completamente bloqueados no ano passado, e mais a lesão do Ricardo Ferreira, que o Braga perde ali o eixo central, no fundo, tradicionalmente a espinha dorsal, não é? E acaba por ir à procura. Acho que falta ao Braga, nesta altura, um médio organizador que para o jogo também. O Braga também acelera muito, sobretudo na segunda linha do meio-campo, com o Pedro Santos, Ricardo Horta a jogar por dentro e com o... Agora, falta um, não é? Mauro. O jogador que está a jogar do lado esquerdo, que é o Wilson Eduardo. O Wilson Eduardo. Portanto, são 3 jogadores também, todos eles de aceleração. E no jogo da Luz, algumas vezes, o Braga precisava também... E fez bem posse, mas falta um jogador terá mais qualidade para fazer isso. Muito interessante a podia forma ser Luís Aguiar, mas parece já passado. Podia ser o miúdo Martínez, Tomás Martínez, argentino, mas de certeza que é o jogador que está apenas a crescer para a Europa. E, portanto, falta ali um médio que neste 4-2-3-1 poderia ser o enganche, a ligação, mas com mais critério e não apenas qualidade na aceleração, porque isso o Ricardo Horta tem. Sim, em algumas alturas foi mais que um 4-2-3-1, porque muitas vezes foi mesmo um 4-4-2, quando o Ricardo Horta encostava ao Assan. Nessa altura, fiquei com a ideia que o José Peseiro pediu mesmo ao Ricardo Horta para jogar mais adentado. Mas eu achei muito interessante, e foi claramente trabalhado, o facto de o Mauro ou o Vukcevic, mais o Vukcevic, baixar muitas das vezes para o meio dos centrais, na primeira fase de construção, e os laterais se projetarem. E é verdade que o Benfica sofreu um pouco com isso. Vamos às perguntas da bancada sobre o Benfica. Manuel José, o António Padez de Castro questiona: bastaram 2 minutos no jogo com o Braga para ver Pizzi ir do 8 ao 80, assim passou da ala esquerda para a ala direita. Faz sentido continuar a insistir no jogador na ala esquerda quando o plantel tem Sérvia, entre outros? Isso é uma opção que nós temos que respeitar, é uma opção do treinador. Agora, que isso é, como disse o Carlos há pouco, e bem, o Pizzi é neste momento o jogador mais cerebral que o Benfica tem. E o que dá equilíbrio. E o que dá esse equilíbrio no meio campo. E, portanto, se ele optou, e tanto que depois mudou, não foi passado do 8 ao 80, ele jogou onde o treinador entendeu que podia jogar. Para o Benfica, quando faz o segundo golo, é o Braga que está por cima do jogo. O Braga, o que lhe faltou foi o Pedro Santos forte, como nós normalmente teve apagado neste jogo. E, portanto, o Pizzi, quando passou para o meio, imediatamente aumentou a sua capacidade de rendimento, porque está muito mais vezes em contacto com a bola, numa zona onde a bola anda com muito mais frequência do que estando nas laterais, e porque o Benfica depois tem outras opções para as laterais. Portanto, isso é uma coisa que eu não de forma nenhuma contesto, porque é a opinião do treinador e é a leitura de cada situação, de cada jogo que o treinador faz. Carlos, a nossa bancada está muito interessada. Temos aqui o João Familiar, também o Marco Cunha da Silva, sobre a questão de Rafa. O Marco Cunha da Silva pergunta se gostavas de saber, se concordas que o Grimaldo e o Semedo dão algo diferente esta época na primeira fase de construção, ao jogo do Benfica, e depois se Rafa e Jonas poderão jogar no mesmo 11 ou se será mais inteligente serem alternativas mútuas, desempenhando a mesma função de segundo avançado. Entre Grimaldo e Nelson Semedo estamos a falar de jogadores diferentes. Muito mais cerebral, Grimaldo, muito melhores decisões. Nelson, uma força da natureza, mas um jogador que, taticamente, na minha opinião, tem que crescer mais e, sobretudo, nos momentos ofensivos, definir melhor o que quer e não ser sempre o jogador que vai para cima do adversário. Chocando até um pouco o Sálvio, que é um jogador das mesmas características. O Benfica tem jogadores sobrepostos hoje no corredor direito. Em relação ao Rafael Jonas, eu acho que tem que ser conciliáveis.
ou com o Jonas a jogar por trás do avançado, com o Rafa no corredor esquerdo, será a situação mais óbvia, ou até equacionando uma hipótese de Jonas ser o ponta de lança em alguns momentos, com o Rafa por trás, criando uma outra mobilidade, dada a fartura que o Benfica tem nos corredores laterais, onde não só tem Pizzi e Salvi, como tem, por exemplo, o Zivkovic, o Servi e o Carrilho. Portanto, as soluções são tantas que Rui Vitória, quando estiver todos disponíveis, e ainda podemos falar de Jiménez e de Gonçalo Guedes, quer dizer, são tantos, que tem que prever várias possibilidades. Mas se me perguntassem os dois atacantes do Benfica, que em condições normais são titulares antes dos outros todos, eu respondo Jonas e Rafa, portanto não alternativos antes juntos. Bruno, uma pergunta para uma resposta rápida dentro do possível, porque ainda temos um último assunto para tratar. Faz hoje 10 anos foi inaugurada a Academia do Benfica, no Seixal. São 10 anos que mudam um pouco a filosofia do clube, em termos de futebol profissional, e não só, como é óbvio? Começam a mudar. Para além disso, há o usufruto financeiro. As vendas que foram feitas dos jogadores que saíram do Seixal já dava para pagar 5 investimentos idênticos. Portanto, só isso já justificava. Mas eu creio que, de facto, o Benfica mudou o paradigma. E mudou desde... Tentou mudar mais cedo, mas com Jesus não era fácil. E, claramente, desde há 2 épocas para cá, que o investimento é para ser potenciado na primeira equipa. O prometido é devido. Dissemos no início que íamos revelar qual vai ser o futuro de Manuel José, que nos próximos meses, pelo menos, não vai poder estar connosco neste papel de comentador, de homem do futebol que nos ajuda a perceber o jogo e não só. Manuel José, como vai ser o seu futuro? Ora bem, o meu futuro vai ser Egito outra vez. Ramsés II resolveu chamar-me, já somos mais ou menos... É o regresso do faraó, não é? E pronto, iremos em princípio, não sei, está agendado para o próximo dia 1 de outubro, portanto, a inauguração, chamemos-lhe assim, de uma academia de futebol com o meu nome, com uns amigos que andaram para aí 2 anos e tal atrás de mim para me convencerem, e por fim aceitei. Já lá estive, já fiz uma conferência de imprensa há 2 semanas, assinámos um contrato por 5 anos, isso não implica que eu fique lá. Mas vou, em princípio, ficar 3 semanas no Egito e uma semana aqui. Porque acho que o que estava agendado era que eu, no início, iria lá, depois todos os meses iria lá 1 semana e voltava, e vou fazer ao contrário. Porque acho que se eu não estiver lá, aquilo é capaz de dar para o torto. Aquilo tem uma margem de risco grande. Vamos ver se não tiver risco, Carlos, não tiver nada, eu fico aqui. Claro. E, portanto, tem uma margem de risco grande, mas eu vou precisamente ficar, sei lá, 4 ou 5 ou 6 meses, até aquilo estar de facto cimentado. Porque o Real Madrid, o Atlético de Madrid, o Barcelona têm academias, mas aquilo dizem que aquilo é tudo pronto, ninguém não tem interesse nenhum, aquilo é só para eles ganharem dinheiro, e essa não é a minha ideia, não vou lá para ganhar academia dinheiro. A sério. Uma percentagem daquilo que se ganhar, se aquilo tiver lucro, inclusive esse dinheiro eu vou dar para instituições de assistência social e por aí fora, mas não sei o quê. E, portanto, acho que o jogador egípcio tem qualidades técnicas acima da média. Depois, não tendo base nenhuma, são fortíssimos fisicamente. Só que em termos de mentalidade aquilo é complicado. E eu sei que trabalhei 8 anos com eles, trabalhei com as melhores, consegui arranjar as melhores estrelas e arranjar e conhece com pouco a melhor equipa de sempre do Egito e da África. E, portanto, conheço bem aquela mentalidade. De resto, portanto, vamos ver se de facto resulta, vamos trabalhar para que isso aconteça. O professor Fidalgo Antunes, já nesta passada terça-feira, foi para lá. Temos estado a falar todos os dias. Deixe-me só ter algum tempo para ouvir o Carlos e o Bruno sobre este até já do Manuel José. Carlos, de alguma forma estás aqui também a padrinhar. Estar cá hoje para tributar aqui mais uma vez a admiração, a amizade sobretudo. A admiração também pela coragem, posso dizer, pelo desassombro com que o Manuel José assume sempre as opiniões dele e pela admiração pelo trajeto extraordinário. E já agora, enquanto quadro desta empresa, seguramente juntar-me a ti e dizer que esta casa é sua e, portanto, sabe que sempre que quiser a porta está. É um até já, um até breve, não é, Bruno? Sim, espero bem que sim. Não é a primeira vez que nos deixa e sempre voltou, portanto tenho pelo menos essa esperança que volte a acontecer. Eu conheço o Manuel José há praticamente 3 décadas, quando no início da minha carreira
trabalhei no clube onde ele estava na altura, o Boa Mas eu Vista. naquela altura não gostava muito de si. Você parecia que andava sempre a comer alho, a beber vinagre ao pequeno almoço. Andava sempre azeite. Não Claro, havia- mas o contrário já não é verdade. Eu desde aí que tenho a mesma admiração. É um homem com voz própria. Ele não esconde a sua filiação clubística, mas nem por isso fica condicionado pela mesma. É um homem corajoso nas posições que toma. Podemos não gostar dessas opiniões, mas são as dele sempre. E é um homem íntegro e é um herói no Egito, como está provado. Não, só para dizer uma coisinha em relação Poucos a segundos, isso. Manuel Zé, que temos mesmo terminar. Em relação à minha filiação benfiquista, eu procuro aqui ser imparcial e ser justo. Mas tenho um amigo que está em casa a ver-me, certeza, o Luís Cásar, que é sportinguista, vai dizer: justo é o sutiã, que oprime os grandes, levanta os flácidos e faz os pequenos parecerem grandes. Com esta frase nos despedimos. Manuel José, até já. Já sabe que esta é a sua casa. O Carlos estará na próxima terça-feira a fazer comentários dos programas da Liga dos Campeões na RTP. Na próxima semana cá estarei com o Rui Malheiro, com o Bruno Prata, com o Marco Hélio e, obviamente, com mais um comentador que mais tarde falaremos para continuarmos a dar-lhe uma hora de futebol total na RTP3 e na RTP Internacional. Boa noite.